Salmo 133, Cântico dos Degraus de Davi. Só 3 versículos nesse salmo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos, irmãos, voltar para o primeiro versículo. Eu gostaria de ler mais uma vez. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E hoje, Deus permitindo, eu gostaria de lidar com esse assunto, os irmãos em união. Os irmãos em união. A Bíblia diz aqui que isso é bom e suave. Bom e suave. Note que ele diz o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele não diz aqui quão bom é os irmãos vivendo em união com o mundo. Há uma diferença. Ele não está falando nós precisamos nos unir com as pessoas que estão lá fora. Não, é uma união entre nós aqui na nossa igreja. Isso faz sentido? Por exemplo, vamos para o profeta Amós. Pode até manter um dedo aqui em Salmos, mas Amós é um livro menor, então fica um pouco mais difícil de achar, mas nós vamos encontrar. Depois o livro de Joel, tá bom? E Amós, esse profeta, ele dá para nós uma pergunta retórica. Ou seja, todo mundo já deve saber a resposta, mas ele faz a pergunta mesmo assim. E ele diz aqui em Amós 3:3: porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Obviamente isso é impossível. Se você está indo para a esquerda e outra pessoa está indo para a direita, não tem como. Se você quer subir e outra pessoa quer descer, não tem como andar 2 juntos assim. Impossível. Se você crê em Jesus, recebeu Jesus, segue Jesus, quer honrar a Jesus, mas você quer uma união com alguém que não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não estuda a palavra de Deus, não está procurando obedecer à vontade de Deus, não existe nada. É impossível. Porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? E do mesmo jeito, vamos para 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele faz a mesma pergunta retórica, só que nas palavras dele. Ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, Amós e Paulo, fazendo a mesma pergunta retórica: é possível 2 pessoas que não concordam andar juntos? E claro que não. Impossível. Por causa disso, o conselho de cada bom pastor é falar
que o descrente o crente não deve se casar com descrente. Mas também, presta atenção, não faz sentido uma igreja que prega a palavra de Deus se juntar com coisas do mundo e criar uma união que é profana. Do mesmo sentido, uma igreja que está servindo a Deus e seguindo a Bíblia não deve procurar união com uma igreja que está em desobediência total para a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque na hora de juntar as duas coisas, você tem uma mistura que você perde a pureza. E tipicamente, você perde as suas crenças. Você tem que abandonar algo, sua doutrina, usando a palavra doutrina no sentido bíblico e não no sentido cultural de usos e costumes, mas no sentido de teologia, crenças. Às vezes pessoas vêm para mim querendo juntar todas as igrejas de Ouro Preto. Parece lindo. Não seria bom juntar todo mundo para um culto? Só que tem pessoas que falam que para ser salvos você tem que falar em línguas. Tem pessoas que falam que a salvação é pelas obras. Tem pessoas que falam que a Trindade não existe. Tem pessoas que falam que Jesus não é Deus. Tem pessoas que bebem e fazem um monte de imoralidade até dentro da igreja, dentro da liderança, e ninguém fala nada. Vocês acham bom unir com isso? Para unir, nós vamos ter que largar as nossas convicções, as nossas crenças. E Paulo e Amós falam: será que isso seja possível? Claro que não. Não é possível. Mas, quando o povo de Deus concorda na palavra de Deus, daí nós temos algo extremamente especial. Ele diz aqui em Salmo 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele acaba comparando isso com algo precioso na época dele. Ele diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla as suas vestes. Na quarta, eu lidei com essa ideia, versículo 2, enfatizando uma outra passagem. Vocês sabem da santa unção do Velho Testamento. Quando o homem de Deus, o profeta de Deus, ele levava o azeite da santa unção, um óleo precioso, de uma mistura escolhida por Deus, para alguém que Deus queria ungir ou marcar. E quando você vê isso na Bíblia, por exemplo, na vida de Davi, ou outra pessoa que ia ser sacerdote ou rei ou profeta, aqui em versículo 2, é o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, Arão. Mas na hora de levar o azeite para esse homem e abrir o negócio, talvez um chifre, e deixar cair na cabeça dele e passar pela barba e a roupa e até lá embaixo, era um momento extremamente especial para o povo de Deus. Naquele momento, Deus santificou aquele homem, Deus dizendo através desse ato, eu vou usar essa pessoa na terra. Eu marco essa pessoa ficou santificada, diferente do que as outras pessoas, e também identificado comigo. E a Bíblia diz que Deus dá poder para essa pessoa na terra, abençoando o que essa pessoa faz e fala, e Deus se identifica com essa pessoa. É algo extremamente raro e, consequentemente, extremamente precioso. Nós não temos esse sistema hoje de levar azeite e ungir alguém. Isso é do Velho Testamento, da lei de Moisés.
mas mesmo assim era muito precioso. E imagina se a gente tivesse isso hoje em dia. Imagina um homem de Deus, profeta, sabe, ele vem, vamos dizer, do mato, igual, ou do deserto, igual o João Batista. E vamos dizer que ele entra aqui, e ele escolhe alguém da nossa igreja, e derrama em cima da cabeça o óleo, e fala: a partir de hoje, Deus escolheu essa pessoa para uma obra especial. Olha, que coisa preciosa, que momento para a nossa igreja, e não somente para a nossa igreja, mas para o mundo, que Deus escolheu alguém para usar. Então, Davi aqui, que escreveu esse salmo, está imaginando no dia que Deus decidiu fazer isso com Arão. Arão é meu sumo sacerdote, Arão é o homem que eu vou usar. Esse aqui é algo especial. Ele fala, Davi aqui em Salmos 133, ele diz: do mesmo modo, é extremamente precioso quando o povo de Deus vive em união. Irmãos, nós estamos falando de algo tão precioso. É uma marca que quando a igreja toda se une na palavra, concorda com Deus, quer fazer a vontade dele, é uma coisa que, se você achar isso no mundo, uma igreja unida desse jeito, você pode dizer: Deus vai fazer algo com aquela igreja. E vai. E alguém pode perguntar: mas pastor, a nossa igreja não tem divisões, então a nossa igreja tem essa união? Deixa eu só falar francamente, você não precisa ter brigas na igreja para faltar união na igreja. Deixa eu tentar explicar. Se o pastor realmente prega a palavra de Deus, e só a metade recebe e a outra metade fica só na cadeira, só vai aos cultos de vez em quando, não se importa com muita pregação, você acha que o povo ficou unido? Não, não ficou. Se o pastor edifica o povo na palavra de Deus e procura cada culto colocar algo em cima de algo, querendo construir algo dentro das pessoas, edificando os irmãos, mas falta irmãos que não recebem a mesma coisa, será que vai ter um coração unido? Não, não vai. Se alguém cresce e o outro irmão fica ali meio relaxado, a união nisso? Não é a mesma coisa. Aqui então, Davi reconhece como essa união é rara e consequentemente preciosa. Eu me lembro de uma vez, na faculdade cristã, na Flórida, eles chamaram um grupo de homens que estavam se treinando para serem missionários, evangelistas, pastores, etc. E eu fazia parte desse grupo. Então você tem que imaginar um grupo de homens dedicados à obra de Deus. E tinha um homem que ia nos dirigir em alguns louvores. Ele era um homem velho, o cabelo dele era branco, tipo branco igual a neve. E ele, animado, começou a cantar. E quando ele cantou, era só um grupo de homens, não sei, 200 homens, mais, eu não lembro quantos homens. Todo mundo cantando alto, cantando forte. E eu me lembro, é como se eu estivesse sendo arrebatado, não sei porque eu esqueci da palavra, na hora da música, tipo, uau, tipo, a força das vozes, da alegria, do louvor, e ninguém falando mal ou besteira, mas todo mundo exaltando Jesus. E é como se eu estivesse experimentando um pedacinho do céu aqui na terra. Sabe, você pode fazer muita coisa religiosa, mas quando você realmente está fazendo a vontade de Deus, e você tem irmãos por perto, por volta de você, na mesma coisa, é algo sem igual. E quando você experimenta,
esse tipo de coisa não tem como aceitar as outras coisas que são, sabe, tão superficiais, tão rasas. Sabe como que é? Tipo, não, eu não quero. E daí aqui na nossa igreja eu quero sempre enfatizar uma fé fervorosa, uma fé intensa, um desejo de servir a Deus que é real, e nós precisamos incentivar os outros. Por exemplo, tem pessoas faltando hoje porque têm responsabilidades ou doenças, eu entendo. Mas eu imagino que tem irmãos que não estão aqui porque não querem estar aqui. Não querem. Não há união nisso. E nós, prestem atenção, nós não devemos nos exaltar e pensar, então eles não estão aqui. Que isso? Não. Essa não é a atitude. A atitude deve ser diferente. Deve ser o seguinte: o que eu posso fazer para animar meu irmão, para que o meu irmão queira estar comigo no culto para adorar a Deus. Essa é a atitude certa. Nós não vamos ter união na nossa igreja por um grupo achar, eu sou alguma coisa, e outro grupo, sabe, querendo fazer outras coisas. Esse grupo aqui é o grupo que vai fazer a diferença. Esse povo aqui, que fala, olha, eu não sei o que a outra pessoa está pensando, mas eu vou amar, vou encorajar, vou animar, vou incentivar, vou mandar mensagem, vou ligar, vou fazer visita, porque eu quero animar o meu irmão. E nós nem sempre sabemos o que está passando nas vidas dos outros. Eu não sei. Muitas vezes eu fico sabendo por terceiros de algo, eu penso, nossa, mas por que a pessoa não entra em contato comigo? Eu poderia ajudar, eu poderia dar conselho, eu poderia orar, mas eu não estou sabendo de nada. Eu não quero criticar as pessoas, ou envergonhar elas. Mas o que é que nós estamos fazendo para cultivar união na nossa igreja? Algo precioso igual o óleo que está sobre a cabeça de Arão e passa pela barba e até o chão. Quando eu analiso o que a Bíblia fala sobre união, eu estava pensando sobre algo que eu noto no mundo. É uma tática do diabo. A tática do diabo é dividir e conquistar. Dividir e conquistar. Por exemplo, vocês estão notando como no mundo político, aqui no Brasil, igual no meu país, a polarização está aumentando cada vez mais? E agora, se você não está aqui, então você está aqui. Problema. Todo mundo é brasileiro. Somos os mesmos, vamos dizer. E se um inimigo conseguir dividir o povo, politicamente falando, o povo vai se destruir. E Rússia ou China ou outro país consegue fazer de qualquer coisa com o brasileiro. É verdade? É verdade? Eu estou vendo isso e eu assisti um vídeo ontem de 1947 que era propaganda do governo americano para ajudar o americano a entender como esse tipo de problema pode causar a Terceira Guerra Mundial, basicamente, porque acabamos de sair da Segunda Guerra Mundial em 1945 e eles mostraram como Adolf Hitler ele usava a tática de destruir grupos menores para, afinal de contas, mudar o coração do alemão. Para ele querer eliminar povos. E o coração do povo mudou para aceitar Adolf Hitler e o sistema dele, de tal forma que chegou ao ponto que pastores permitiram, eles entraram, tirar as cruzes das igrejas e colocar swastika em cima dos batistérios dentro das igrejas. E as igrejas permitiam isso. Politicamente, muita coisa feia pode acontecer, mas na igreja, irmãos, a mesma coisa pode acontecer. Eu acredito nisso. Eu não acredito naquilo.
E logo Satanás usa a tática dele. E ele sabe, você pode até ficar extremamente firme, presta atenção, extremamente firme na sua convicção certa, boa e reta. Você acredita, é isso que a Bíblia diz, assim diz o Senhor. E Satanás fica feliz com essa crença boa e forte, se por meio dessa boa crença, você detesta o seu irmão que não tem a mesma convicção. Porque daí ele já está dividindo a igreja. E tem os do direito e os esquerdistas dentro da igreja. Ou seja, tem essa divisão. Eu não estou nem falando sobre coisas políticas, eu estou usando os termos políticos para nos entender, dar-nos entendimento do que acontece dentro de uma igreja. Quando eu estudo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, eu noto como Jesus, Paulo e Pedro, principalmente, enfatizavam muitas vezes, a necessidade de manter união entre o povo de Deus. Não é uma vez. Você pode ler as cartas de Paulo e em Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e Colossenses, pelo menos essas cartas, talvez outras. Ele ficava falando, vocês precisam ter paz, vocês precisam acabar com as divisões, vocês precisam manter união, vocês precisam, porque ele sabe, e Pedro sabe, e com certeza Jesus sabe, quando não tem isso na igreja, a igreja não pode ir para frente. Tem irmãos na nossa igreja, eu não vou dar números, que dão um monte de dinheiro nos dízimos, muito dinheiro. E outros irmãos que não dão nada. Bom, se você não tem, você nada pode dar. Eu entendo isso. Você não tem, é impossível, beleza. Só que existe união se você tem e não quer dar nada para ajudar com as contas aqui, que tem conta, irmãos. O aluguel é um absurdo. E tem energia, outras coisas. Mas o outro irmão não quer dar nada, e ele tem como dar, mas ele não dá. Outra pessoa dá, outra pessoa não dá. Os dois podem dar, mas um quer dar, o outro não. E às vezes a pessoa que dá pensa, nossa, que isso? Tem esses irmãos que não dão nada. E daí logo acontece aquele negócio. Uma pessoa contra outra pessoa, por causa dos dízimos, por causa das ofertas. Uma pessoa desprezando outra pessoa. Mas nós podemos pensar, nós que damos dízimos e ofertas, o que atrapalha o meu irmão, que ele não quer ajudar e apoiar a obra de Deus? O que afeta o coração para poder dar no mínimo R$5, 50 centavos, mas até isso ele não quer dar? O que impede, meu irmão? E como eu posso ajudá-lo, amá-lo, incentivá-lo, animá-lo? Eu vejo problema com roupa entre as irmãs da nossa igreja. E talvez haja uma irmã que usa toda a roupa certa. O que ela pode falar, fazer para ajudar as outras irmãs sem causar divisão, para incentivar e animar? Porque existe uma resistência para não fazer o certo. E irmãos, eu vou falar francamente para vocês. Eu posso pregar algumas coisas no púlpito, mas eu tenho dificuldade em ir para uma irmã da igreja como homem, do sexo masculino, e falar para ela, olha, você está mostrando partes do corpo que ninguém deve ver. Como que eu vou? Eu não consigo. Mas uma irmã fiel que quer ajudar a igreja, ela pode ir, ela pode conversar, ela pode explicar, de uma forma mansa e amorosa, que existe uma forma certa de se vestir para não ficar exibindo partes do corpo que não são para os olhos dos outros. E nós podemos lidar com várias outras coisas, irmãos. O Novo Testamento enfatiza o que fazer para manter união.
E a Bíblia fala sobre basicamente duas coisas, ok? Duas coisas. Uma coisa já está acontecendo muito bem, e a outra coisa eu acho que está, mas eu preciso enfatizar muito por causa da Bíblia. Vamos para a primeira coisa, vamos para Efésios 4, por favor. Efésios 4. E aqui em Efésios 4, note o que a Bíblia diz em versículo 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Marca essas palavras. Unidade da fé. É o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui ele enfatiza que uma das coisas que precisamos de homens de Deus que vão pregar a palavra e edificar os irmãos, para que os irmãos possam chegar à unidade da fé. Em outras palavras, pela pregação da palavra, quem chega ao culto, escuta a pregação, presta atenção, procura crescer e colocar em prática a palavra, ele vai crescer e vai ficar cada vez mais unido na fé com os outros irmãos que também estão crescendo. Então é pelo ministério do homem de Deus e pela obediência do povo que o povo consegue ter unidade na fé. Amém? Só que essa parte aparentemente não é a parte principal. Aparentemente existe algo que realmente atrapalha a unidade, a união, o que pode nos juntar como irmãos para fazer a obra de Deus. Eu gostaria de rapidamente lidar com isso. Inclusive, eu quero mostrar 5 coisas rapidinho para os irmãos sobre a nossa unidade. Vamos para João 17. João 17. Rapidamente, irmãos, vamos ver algumas coisas aqui. Número 1, ter unidade entre os irmãos afeta a qualidade do nosso testemunho. Mais uma vez, número 1, ter unidade entre os irmãos afeta a qualidade do nosso testemunho. Jesus, na oração sumo sacerdotal dele, em João 17, disse ao Pai, em versículos 21 a 23, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como me tens amado. Vocês notaram a ênfase de Jesus? Nós somos um. Mas se vocês notam também, em versículo 21, e versículo 23, ele disse, para que o mundo creia que tu me enviaste, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Em outras palavras, quem Jesus é para o mundo depende da unidade dos irmãos na igreja. A nossa unidade, a nossa união aqui comunica algo sobre Jesus Cristo, o Senhor e Salvador do mundo, para o mundo. E se tivermos um grupo que um critica o outro, um fala mal do outro, um grupo de fofoca, tem pessoas animadas e pessoas desanimadas,
Tem pessoas na obra, outras pessoas relaxadas, pessoas fiéis nos cultos, outras pessoas que quase nem conseguem vir uma vez por semana. Isso não vai falar nada para a igreja. Preste atenção. Se eu acredito que aqui onde tem essa faixa de tinta branca aqui, que aqui é um caminho até a porta, mas aqui tem fogo e ali tem fogo. Se eu realmente acredito nisso, onde eu vou pisar? Vou pisar aqui, certo? Se eu pisar aqui, vocês já vão pensar, ele não acha que tem fogo ali, porque se ele achasse isso, ele não ficaria pisando ali onde ele disse que acha que tem, crê que tem fogo. Beleza. E se você fala que você crê em Jesus e você acha que Ele é a melhor coisa no universo, mas você continua com uma vida que é igual à vida do mundo, ninguém vai acreditar que você realmente crê. E se você não crê, então Jesus não é tão importante para você. E se Jesus não é tão importante para você, provavelmente Ele não deve ser importante para os outros. E tem pessoas que não se importam com Jesus, porque Jesus não é importante para quem fala que Jesus é importante. Vocês estão seguindo a lógica? Se Jesus é importante, Ele deve transformar a sua vida e afetar as suas atitudes e tudo que você faz e fala. Se Ele realmente é seu Salvador, se Ele realmente é o Senhor, se você realmente crê, se você crê, qual é a diferença que essa fé faz na sua vida? Jesus diz aqui, olha, tem que transformar a sua vida. Inclusive, note aqui em João 13, olha como deve ser o impacto. João 13, 35. 13:35, João 13:35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa união de novo. Se existe entre nós, irmãos, eu não estou falando sobre entre nós e o mundo, mas nós aqui, amor visível, capaz de ser observado, o mundo vai saber que realmente somos seguidores ou discípulos de Jesus Cristo. Então é a mesma ideia. 1 Coríntios capítulo 12, segunda coisa. Ter unidade não quer dizer perder diversidade. Ter unidade não quer dizer perder diversidade. 1 Coríntios 12 diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Isso é fácil de entender. Se você tem um corpo, você sabe que nem todo membro do seu corpo é um braço ou perna. Não, seu corpo é composto de 2 braços e 2 pernas, e uma cabeça e 2 orelhas, e um nariz, etc, certo? E biblicamente na igreja, a igreja tem braços e pernas e nariz, e cada pessoa é um membro do corpo. Marlene não pode ser Vera, Júlio César não pode ser Samuel, Elias não pode ser Celina, certo? Não pode. Todo mundo é diferente. E ainda podemos ser unidos. Nós temos interesses diferentes, trabalhos diferentes, famílias diferentes, históricos diferentes, modos de pensar que são diferentes. E ainda nós podemos nos unir em Cristo. Essa é uma das coisas mais lindas da fé cristã. Eu sei, quando eu viajo e prego em outras igrejas, eu vou, e na hora de pregar sobre Jesus, alguém fala: amém, pastor, é isso, pastor. E para mim é precioso, porque essa pessoa eu nem conheço, está em outra igreja, eu nunca vi essa pessoa na minha vida toda, mas por causa de Cristo, Deus está mostrando, nós temos algo, um vínculo entre nós, por causa de Jesus Cristo. Agora, número 3, vamos para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Terceira coisa, ter unidade é reconhecer o que nos ajuntou.
Ter unidade é reconhecer o que nos ajuntou. Aqui Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz o seguinte: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. Nós chegamos aqui diferentes, mas em Jesus somos iguais. Não há ninguém superior, não há ninguém inferior, todos nós somos pecadores, todos nós merecemos a morte, o inferno, o lago de fogo, todos nós devemos ser separados de Deus para sempre, porque todos nós somos condenados sem Cristo. Mas em Cristo Jesus, pela graça de Deus, por meio da fé, todos nós somos salvos completamente pelo dom gratuito dele, que ele nos oferece a vida eterna. Então, ter unidade é reconhecer o que nos ajuntou. Eu não estou aqui com vocês porque todos nós gostamos de pescar. Eu não escolhi essa igreja porque toda pessoa aqui gosta de viajar, porque toda pessoa aqui fala inglês, porque toda pessoa aqui é da minha cultura, da minha língua, ou gosta das atividades que eu gosto. Eu estou aqui com os irmãos por causa da nossa fé em Jesus Cristo e a salvação que Ele nos deu. E em Cristo, Ele traz essa diversidade, mas nós reconhecemos, nós não estamos aqui porque é um clube de pessoas inteligentes, um clube de pessoas ricas, um clube de pessoas pobres, um clube de qualquer coisa. Aqui é um grupo de pessoas que tem Jesus Cristo, essa igreja local, com toda a nossa diversidade. Colossenses capítulo 3, por favor. Agora a quarta coisa. Ter unidade é amar os irmãos biblicamente. Eu falei para os irmãos, no início dessa mensagem, que tem duas coisas que podem criar e manter união entre os irmãos. A primeira coisa que eu enfatizei é ouvir a pregação da palavra do homem de Deus. Ele enfatiza isso. Mas repetidamente, muitas vezes, eu não vou nem ler todas as passagens, mas enfatiza algo que tem mais a ver com a nossa atitude. Irmãos, além de ouvir a palavra de Deus, a nossa atitude, nosso espírito, nosso modo de agir e reagir, que vem da nossa atitude, essa é uma coisa essencial. É como você decide se relacionar os outros e reagir para as atitudes e as ações e as palavras dos outros é essencial. Irmãos, eu não posso enfatizar isso demais. Tem que ser ouvido, entendido e colocado em prática. Preste atenção na sua atitude, seu jeito de interagir com os outros. E quando o outro cai, o que você fala? Quando o outro fala uma besteira, como que você reage? Quando o outro não dá dízimo e você sabe que não dá dízimo, como que você recebe isso? O que é que você faz? O que está acontecendo no seu coração? Porque isso é essencial para a unidade da igreja. Pregando isso, vamos notar aqui o que a Bíblia diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 10. Falando da nossa salvação e novo nascimento, mesma coisa. Ele fala sobre novas vestimentas, roupa em Cristo que recebemos através dele, algo espiritual. Ele diz aqui em Colossenses 3:10, e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E olha aqui essas coisas: de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro.
assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é, olha aqui, o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Eu posso ler várias outras passagens que falam sobre um vínculo, fala sobre o que nos une, mas ele usa coisas tão básicas da fé cristã que faltam nas igrejas. Ele fala de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Isso quer dizer que eu preciso suportar o meu irmão que eu não aguento? Sim. É como eu já falei para vocês, eu amo todo mundo, mas há certas pessoas que eu não gosto. E é verdade. Certas pessoas que são difíceis. Mas se eu puder suportar essas pessoas na igreja, amar essas pessoas, ter misericórdia, longanimidade, benignidade, sem ter, como ele fala aqui em versículo 13, queixa contra tal pessoa, então o que acontece? Eu estou me unindo com essa pessoa na palavra de Deus, por meio da minha atitude. Isso, irmão, fortalece a nossa igreja. E qual é o resultado? Eu posso falar de muitas coisas, mas vamos para o número 5, Atos 4, por favor. Atos 4. E ver aqui uma história. Quando os discípulos, pregando a palavra de Deus, os apóstolos estavam sendo perseguidos, maltratados, presos, ameaçados. E quando eles voltaram para a igreja, os irmãos queriam orar. Número 5, ter unidade fortalece os irmãos em momentos difíceis. Ter unidade fortalece os irmãos em momentos difíceis. Imagina a perseguição aqui em capítulo 4. E vamos notar aqui, versículo 23. E soltos eles foram para os céus, falando da igreja, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, olha aqui, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, então irmãos, essa igreja toda orando, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, ore para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falam com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu filho, santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ó irmãos, imagina, em momento difícil, nossa igreja unida, orando a Deus, todo mundo, mesma oração no coração, mesmo desejo, mesma atitude, ninguém querendo falar mal de ninguém, todo mundo totalmente em união, e Deus enche cada pessoa com o Espírito Santo, todo mundo cheio do Espírito de Deus.
Querendo aqui, eles não pediam, Deus, por favor, nós não gostamos dessa perseguição, nós queremos uma vida cristã mais relaxada, mais fácil, a gente não suporta mais isso, Deus, por favor. Eles não oraram desse jeito. Eles falaram, Deus, dê para nós ousadia, para que possamos pregar, mesmo vendo essa perseguição que quer nos eliminar. A Bíblia diz que Deus aqui moveu o lugar, sacudiu a casa. Versículo 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Nós notamos aqui que o povo tinha humildade, abnegação, poder no ministério, uma oração unida, atitudes boas. E nós precisamos da mesma coisa.